Olá, boa tarde. Vamos então a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar sobre as plantas e os outros seres vivos. Então, ali nós temos a Moniquinha, temos uma senhora ali, ela com uma planta na mão e vários outros animais, né? Tem a borboleta, tem o pássaro. Será que as plantas têm utilidade, têm alguma relação com os outros seres vivos? Ela é um ser vivo. Será que ela tem relação com os outros seres vivos? Vamos estudar um pouquinho sobre isso? Abra seu livro de ciências na página 48. Vamos lá. Abra o livro na página 48. Pause o vídeo, abra o livro na página 48 e só então você deve liberar o vídeo. Pause o vídeo e pegue seu livro. Vamos ver aqui na página 48 as plantas e os outros seres vivos. A ave que aparece na história a seguir se chama sabiá. Veja uma situação vivida por ele. Olha ali o sabiazinho. Vida de passarinho. O autor é Kaulos, o autor dessa história. Vida de passarinho. Olha, ele tá voandinho, daí ele diz, vê um toco de árvore e diz, menos uma. Vê outro toco de árvore e diz, menos outra. Vê outro toco de árvore e diz, menos duas. Mais um lá dele diz o quê? Não tem outro jeito. Ele diz não, né? Ele pensa, que ali é um balãozinho de pensamento. Ele pensa, não tem outro jeito. Vou ter que fazer o meu ninho nessa árvore de apartamentos. Olhem ali que no último quadrinho aparece uma árvore cheia de ninhozinhos, né? Com apartamentos. A história é Vida de Passarinho, de Kaulos, Porto Alegre, LIPM, no ano de 1989. É uma historinha que está na página 29. Então, vamos pensar um pouquinho ali. Por que a árvore que aparece na história está cheia de ninhos de ave? Por que você acha que está cheia de ninhos nessa última árvore ali? A única árvore que aparece. Porque foram cortadas as outras, né? Essa é a única árvore que sobrou naquele lugar e por isso que está cheio de ninhos nela, né? Número 2. Qual é o problema ambiental mostrado nessa história em quadrinhos? Qual é o problema ambiental? O que foi feito que causou este problema? Ali, que tem só essa árvore. O que foi feito? Vão responder ali. Número 3. Quem é o responsável pelo problema ambiental que aparece nessa história? As árvores foram cortadas, né? Quem é responsável por isso? Qual é o ser responsável por isso? O ser humano, né? E número 4. O que deve ser feito para evitar esse problema ambiental? Para evitar que os passarinhos fiquem sem as árvores, né? O desmatamento, que é o problema ambiental mostrado aí. O que é necessário fazer, o que deve ser feito para evitar esse problema? O que vocês acham que deve ser feito? Respondam ali no livro, tá bom? Pause o vídeo, então, e responda essas atividades. Só libere o vídeo depois que você responder. Continuando, então, nós temos a correção da atividade da página anterior, né? O número 1 diz assim, porque a árvore que aparece na história está cheia de ninhos de ave? Porque a maioria das árvores foi cortada e sobrou somente aquela para as árvores fazerem ninhos. Então, esse é um exemplo de resposta, né? Como eu já falei em outras vezes, em outras aulas, não precisa estar igualzinho tá aqui, né? Mas tem que ter esta ideia ali. Por que a árvore que aparece na história está cheia de ninho? Porque as outras provavelmente foram cortadas, né? E só sobrou essa. Número 2.
qual é o problema ambiental mostrado nessa história em quadrinhos? Qual que é? O desmatamento, né? Ou o corte de árvores, ou a falta de árvores, né? Alguma coisa assim. Número 3. Quem é o responsável pelo problema ambiental que aparece nessa história? Quem que é responsável pelo desmatamento, pelo corte de árvores? O ser humano, né? O homem, o ser humano, que é o responsável. Número 4. O que deve ser feito para evitar esse problema ambiental? Para evitar esse problema, o ser humano precisa evitar o desmatamento, né? Ou precisa plantar mais árvores, né? Em locais que não tem, em locais que não dá, talvez para a lavoura, plantar árvores, né? Reflorestar, que a gente chama, né? Então, agora vocês vão pausar o vídeo e vão fazer as correções, tá? Continuando, página 49, diz assim: as plantas são importantes para que os outros seres vivos sobrevivam. Além de servir de abrigo para muitas espécies, como as aves, as plantas, também servem de alimento e de suporte. Então, elas servem de alimento para alguns animais, elas servem de abrigo e elas servem também de suporte, né? Que é o caso da bromélia, né? Da orquídea, da bromélia. Olha ali do ladinho tem uma imagem. O sabiá pode atingir cerca de 25 centímetros de altura. É um passarinho, o sabiazinho lá tá no ninho, tem até os filhotinhos no ninho dele. A girafa pode atingir cerca de 5 metros e 70 centímetros de altura. E a bromélia pode atingir cerca de 1 metro de altura. Então, a bromélia, ela vive nas árvores, né? Vamos continuar ali. O sabiá, que aparece na história da página anterior, utiliza as árvores como abrigo. Além disso, para construir seu ninho, ele utiliza partes secas de plantas. Então, ele depende totalmente das árvores, né? Para poder fazer o seu ninho, né? Instalar o seu ninho e também para construir o seu ninho, né? Aí, a atividade 5 diz assim: você já viu o ninho de alguma ave sobre uma planta? Pense um pouquinho. Converse com quem está junto de você ou simplesmente reflita. Como era este ninho? Pense um pouquinho como era. Ele era feito de galinhos de plantas, provavelmente, né? Existem espécies de animais que se alimentam de plantas. A girafa, apresentada na foto ao lado, está comendo plantas. Ela está comendo as folhas lá das árvores. Número 6. Cite o nome de outro animal que se alimenta de plantas. Vocês vão escrever ali um outro animal que se alimenta de planta. Não necessariamente da planta, da folha da planta, né? De repente, ele come a raiz, ou ele se alimenta do caule, né? Continuando. Muitas plantas também servem de suporte para outras espécies de plantas. As bromélias, por exemplo, fixam suas raízes no caule das árvores. E nós vimos também que tem outras plantas, né, que se instalam em troncos de árvores, né? Nós vimos aquele dia barba de velho, né? Nós vimos mais atrás ali no livro, também se instala em troncos de árvores, né? Então, aqui tem as 5 e as 6 para vocês responderem, tá bom? Pause daí o vídeo e vocês vão responder a atividade 5 e a atividade 6, tá bom? Continuando. Aqui, essas atividades, elas têm respostas pessoais, né? Então, nós não vamos corrigir aqui pelo grupo, aqui no vídeo, né? É o número 5 para vocês escreverem ali se já viram o ninho de alguma árvore sobre uma planta. E a 6, o nome de outro animal que se alimenta de plantas. Então, não tem como nós corrigirmos aqui pelo grupo, porque pode que cada um tenha uma resposta diferente, né? Alguns já viram ninhos, outros nunca viram. Alguns vão colocar alguns animais aqui como coelho,
como galinha, como o próprio ser humano, né? O homem é um animal que se alimenta de planta, né? Então, são várias respostas possíveis, por isso que a gente não vai fazer a correção aqui no vídeo, tá bom? Aqui, então, nós vamos ver em cima ali. Os seres humanos utilizam partes de plantas em diversas situações, como na alimentação e na fabricação de diversos produtos. Então, o ser humano usa tanto na alimentação como para ser matéria-prima de outros produtos. Aqui na atividade 7, diz assim: observe as fotos a seguir e identifique qual é a parte de cada uma das plantas apresentadas que utilizamos em nossa alimentação. Então, primeira coisa, vocês têm que lembrar, tem que olhar até no livro ali quais são as partes da planta, tá? As partes da planta são quais? Vamos voltar lá no livro, lá na página 42, que tem as partes da planta. Voltem lá na página 42 do livro, que tem as partes da planta. Diz lá: folha, flor, caule, raiz, fruto e semente. Lá na atividade 4 da página 42. Tem as partes da planta, né? Quais são elas? Folha, flor, caule, raiz, fruto e semente. Então, aqui nessa atividade 7, aqui da página 50, voltem aqui na página 50. Voltaram? Página 50 do livro que nós estamos estudando hoje, vocês vão ver qual parte da planta o ser humano usa na alimentação. Vamos ver a mandioca. A mandioca é usada, qual parte dela na nossa alimentação? Será a raiz? Será o caule? Será a folha? Qual é? Vocês vão escrever ali. Letra B. A cana-de-açúcar. Qual parte é utilizada na alimentação? O ser humano usa na alimentação a qual parte? A letra C. A alface. Qual que é a parte utilizada na alimentação? A letra D. O brócolis. Qual parte é utilizada na alimentação? A letra E. O pepino. Qual parte que é utilizada na alimentação? Qual parte do pepino, do pé do pepino que nós usamos? Será a raiz? Será a folha? Será a flor? Será o fruto? Será a semente? E letra F. Qual parte que é utilizada na nossa alimentação da soja? Qual parte da soja nós usamos na nossa alimentação? Tá? Talvez da soja nós não usemos a própria parte, né? A gente usa ela é a matéria-prima de alguns produtos, né? O óleo de soja, por exemplo, né, feito com uma parte do pé da soja. Será que é da raiz? Será que é da folha? Será que é do fruto? Será que é da semente? O que vocês acham? Pensem um pouquinho, conversem aí com alguém que esteja junto de vocês, tá bom? Aí vocês vão pausar o vídeo e vão responder as atividades, tá? Se vocês estiverem sozinhos fazendo atividade, se não tiver o pai, a mãe, alguém ajudando, só pensa ali, para e faz com calma para responder certinho, tá bom? Agora vamos para a correção. Da mandioca, qual parte que nós usamos? É a raiz, tá? É a raiz da mandioca. A cana-de-açúcar, qual que é a parte que nós usamos? O caule. Usamos o caule na alimentação. Talvez aqui na nossa região, né, alguns de nós, alguns de vocês, nunca tenha utilizado na alimentação, né, a cana-de-açúcar em natura,
né? Assim, o pé da cana-de-açúcar. Mas o açúcar que a gente usa para adoçar os nossos alimentos é feito da cana. E é feito do caule da cana, tá bom? Alface. Qual parte da alface que a gente usa na alimentação? A folha, exatamente. Do brócolis, qual parte que nós usamos? A flor. E tem algumas pessoas que utilizam também a folha, tá? Não é tão comum, mas utiliza também a folha, né? Então, é a flor e a folha, tá? E o pepino? O que nós usamos do pepino na alimentação? O fruto e a semente. Ali tem o desenho daquele pepino comprido, né? Mas tanto esse pepino comprido quanto aquele outro curto, o que é usado na alimentação, que corta, faz a salada ou faz em conserva, é o fruto e dentro tem a sementinha. Então, é usado os dois na alimentação, né? Assim como o tomate. Tomate, quando vai fazer a salada de tomate, por exemplo, nós usamos o fruto e a semente, né? Dificilmente você tira a semente, né? É o fruto e a semente, assim como do pepino. E da soja, o que nós usamos na alimentação é a semente, tá bom? Que é processada, vira o óleo de soja, tá? Pausem, então, o vídeo para vocês fazerem a correção, tá bom? Nessa próxima página, tá escrito ali: o ser humano utiliza plantas ou parte delas para fabricar produtos. Ali na letra A tem a seringueira, que pode atingir cerca de 40 metros de altura. Esta planta é a seringueira e o produto obtido é a borracha. Então, eles fazem esses cortes no caule da seringueira e sai essa resina. Essa resina é a matéria-prima da borracha. Tá? A borracha de usarmos para apagar o caderno, a borracha do chinelo, né? Da sola do chinelo. Várias coisas que tem borracha é da planta seringueira, a resina da seringueira, tá? Que é uma das matérias-primas, né? Quer dizer que vai virar a borracha. A letra B é o bambu. O bambu pode atingir cerca de 35 metros de altura. Quais são os produtos obtidos? Móveis e cestas, né, que são obtidos do bambu. Tem a planta que não é tão comum na nossa região, que é o algodão, né? Então, o algodão ele vai para a indústria, para passar pelo processamento e vir os tecidos, né? Para que a gente usa, que viram os tecidos, que viram as roupas, né? Que a gente usa, tá? Outras coisas também, por exemplo, a erva doce, que muitos de vocês têm na horta, né? Dá para fazer o chá, que é um alimento, mas na indústria, ela é a matéria-prima do sabonete, do shampoo e de vários outros produtos de limpeza, produtos de higiene, né? Então, o sabonete, muitos sabonetes são feitos de erva doce, tá? Continuando ali a nossa leitura. Herança indígena, farinha de mandioca. A farinha de mandioca é um alimento comum nas residências de muitos brasileiros. Ela também é utilizada no preparo de alimentos, como o tutu de feijão e a farofa. Tutu de feijão é o virado de feijão que a gente chama, né? Que coloca o óleo, coloca uma cebola picadinha, coloca o feijão, daí coloca a farinha e mexe, né? Como se fosse uma farofa de feijão, é o virado de feijão, também conhecido como tutu de feijão. E a farofa, né? Acho que todo mundo conhece. A farofa pode ser de ovo, pode ser de linguiça, pode ser de carne, né? É feito com farinha de mandioca ou farinha de milho também, né? Mas o que muitos não sabem é que a farinha de mandioca é de origem indígena. Nas aldeias,
mulheres são responsáveis pela colheita e pelo preparo da farinha de mandioca. Após a colheita, a mandioca é seca e ralada, com uma estrutura feita de madeira e rochas, madeira e pedra. Essa raiz é reduzida ao aspecto de farinha. Olha, ali tem uma imagem de uma índia, né? Uma mulher indígena preparando farinha de mandioca no Amapá em 2015. Então, ela tá ralando, né? Dela rala, dela seca ao sol, né? Para virar a farinha, tá? Nessa página aqui nós não temos atividades para responder. Então, não é necessário pausar o vídeo. Vamos direto para a próxima página. Aqui nós vamos ter uma leitura bastante interessante, que é sobre os alimentos transgênicos, tá? Que muitos de vocês já devem ter visto em alguns rótulos de alimentos que está escrito contém milho transgênico, como tem a imagenzinha ali, ó, com sal, contém milho transgênico. Essa imagem é de um rótulo de polenta, daquela fécula para fazer polenta, contém milho transgênico. Mas o que é isso? Alimento transgênico, o que é? Vamos ler aqui para nós entendermos. Amanda estava fazendo compras no supermercado e percebeu que alguns produtos continham indicações de que foram feitos com ingredientes transgênicos. As plantas chamadas transgênicas são modificadas para adquirir características que não tinham naturalmente. Então, elas são modificadas em laboratório, por isso que chama transgênica, tá? Olha o mapinha do Brasil ali, laranjadinho. O Brasil tem a segunda maior área do mundo cultivada com plantas transgênicas. A cada 100 metros quadrados de área de soja plantada no Brasil, 96 metros e meio é de soja transgênica. Então, é muita soja transgênica plantada, né? Continuando, não temos atividade, então vamos ler para frente. Existem plantas modificadas para resistir ao ataque de fungos e insetos, por exemplo. Mas por que é mudado, né, em laboratório? Qual é o objetivo? Olha ali, para eles resistirem ao ataque de fungos e insetos, por exemplo. Outras são modificadas para suportar herbicidas, que são venenos, tá? Ou períodos de seca. Alguns alimentos transgênicos podem ter a quantidade de nutrientes aumentada. Então, eles são modificados. Alguns alimentos são modificados, os transgênicos são modificados, então eles podem ter a quantidade de nutrientes aumentada. No Brasil, há diversas pesquisas que envolvem alimentos transgênicos. Já foram desenvolvidas variedades de milho, feijão, soja, algodão, cana-de-açúcar e alface, tudo transgênico. Há também estudos sobre os possíveis impactos ambientais e outros malefícios que os alimentos transgênicos poderiam causar. Então, na agricultura existem dois grupos, né? Alguns que defendem os alimentos transgênicos, o plantio de alimentos transgênicos, porque facilita o cultivo, porque ele fica mais resistente a doenças, a insetos e tal. Mas existe na sociedade também um grupo que é contra, porque eles acreditam que os alimentos transgênicos, eles causam impactos ambientais, eles poluem o ambiente e causam outros malefícios até para a saúde das pessoas. Por isso que tem as pesquisas, né? Mas todo alimento que está sendo vendido nos supermercados, sejam eles transgênicos ou não, eles passaram por uma fiscalização, né? Então, se eles estão sendo vendidos é porque eles não são causadores de mal, né? De mal nenhum para a nossa saúde, exceto se a gente tiver algum tipo de alergia.
né? Como pessoas que têm alergia ao leite, pessoas que têm alergia ao glúten, que têm alguns alimentos, né? Vamos para número 1 ali. Você já conhecia os alimentos transgênicos? Vocês já tinham ouvido falar em alimentos transgênicos? Sim ou não? Vocês vão responder ali. O que você já ouviu falar sobre eles? Vocês vão responder. Número 2. Qual é a importância da pesquisa sobre os impactos desses produtos? Justifique. Então, ali em cima está explicando, né? Que existem pesquisas, né? E é importante ter essas pesquisas, sim, para que vejam se isso não vai poluir o ambiente ou fazer mal para as pessoas, né? Qual que é a importância disso, né? Eles descobrirem se não vai poluir o ambiente ou não vai fazer mal para o ser humano ou para algum animal que vai consumir, né? Por exemplo, o milho que vai ser produzido de forma transgênica, né? De cada 100 metros quadrados de área de milho plantada no Brasil, 88 metros é de milho transgênico. A cada 100 metros quadrados de área de algodão plantada no Brasil, 78 metros é de algodão transgênico. Então, tem muita planta transgênica, né, no Brasil, que é um dos que trabalha bastante com agricultura, né? Continuando, vão pausar o vídeo e vão responder a atividade 1 e a atividade 2, tá? Aqui nós temos a correção, né? A número 1 é a resposta pessoal, né? Tem gente que já conhece, tem gente que nunca ouviu falar, vocês vão responder ali. Número 2 tem uma sugestão de resposta, né? Porque qual é a importância da pesquisa sobre os impactos desses produtos transgênicos? Aí vocês vão justificar. Ali já tem um exemplo de resposta, se vocês quiserem fazer, tá? Essa pesquisa é importante para a preservação da saúde e da natureza, pois essas plantas influenciam a alimentação e o ambiente, podendo trazer prejuízos ainda desconhecidos. Então, eles estão fazendo as pesquisas continuadas, né? Pesquisas que estão sempre em andamento para uma fiscalização, né? Para que não tenha prejuízo para a saúde das pessoas, dos seres que vão consumir o produto e nem para a natureza, tá? Ali tem um exemplo de resposta, mas não precisa copiar isso dali, né? Como sempre falo, a resposta tem que ter essa ideia, não precisa ter necessariamente essas palavras, tá bom? Pause o vídeo, então, se você quiser arrumar a sua pergunta, sua resposta. Na página seguinte, nós temos atividades. Número 1. Ligue cada produto à planta que pode ser utilizada na sua fabricação. Nós temos o sabonete, temos a borracha escolar, nós temos a cesta e temos a camiseta. Embaixo nós temos a seringueira, temos o algodão, temos o bambu e temos a erva doce. Então, vocês vão ver, sabonete. Será que o sabonete vem da planta seringueira? Será que vem do algodão? Será que vem do bambu ou vem da erva doce? Tá? Vocês vão ligar, vão pensar ali, vão ligar. O 2. Leia o poema a seguir. Mata, desmata. Mata, verde mata, mata do Brasil. Canta o passarinho, dança a borboleta. Flores coloridas enfeitando a vida. A mãe natureza pincelando o céu, cor azul anil. Mata, 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 desmata o Brasil. Cala o passarinho, fere a borboleta, flores ressecadas poluem o ar. A mãe natureza chora o céu cinzento e o desmatamento. Essa é uma poesia pela cidadania de Odete Rodrigues Baraúna, São Paulo, editora Scipione, 2004, páginas 10 e 11. É a coleção Dó, Ré, Mi, Fá. Ali está explicando o que é desmatamento, que é a retirada permanente da vegetação do ambiente. Letra A. Quais são os problemas ambientais tratados no poema? De que problema ambiental está falando ali? Está falando, mata, 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 desmata o Brasil. Está falando do desmatamento.
Isso mesmo. Cala o passarinho, fere a borboleta. Flores ressecadas poluem o ar. A mãe natureza chora o céu cinzento. Então, tá falando do que também? Céu cinzento é a poluição, exatamente. Então, os problemas ambientais tratados no poema são o quê? A poluição e o desmatamento. Agora, vocês vão pausar o vídeo e vão responder essas perguntinhas aí, essas atividades. Agora, vamos para a correção da atividade. Ligue cada produto à planta que pode ser utilizada na sua fabricação. Então, sabonete é da erva doce. Quem fez assim acertou, parabéns! A borracha escolar é da... Quem fez? Seringueira. Muito bem! Parabéns para quem acertou. A cesta. Uma das matérias-primas da cesta é o bambu. Muito bem. E a camiseta? Sobrou o que para a camiseta? O algodão. Exatamente. Liguem ali então. Sabonete na erva doce. A borracha escolar vai onde? Na seringueira. A cesta vai no bambu. E a camiseta vai no algodão. Isso mesmo. Outra atividade, a do poema, nós temos a letra A. Quais são os problemas ambientais tratados no poema? A poluição e o desmatamento. Essa é a resposta. Claro que pode ser com outras palavras, mas tenha estas ideias, né? Pausem o vídeo e façam a correção. Continuando, temos a letra B. Em sua opinião, o que a autora quis dizer no trecho sublinhado do poema? Qual é o trecho sublinhado do poema? Cala o passarinho, fere a borboleta, flores ressecadas. O que ela quis dizer com esse grifo ali, com esse grifado no poema? Ela ressaltou, né, que a destruição das matas e das florestas prejudica os animais e as outras plantas. Então, ela quis dizer que, se desmatar, vai calar o passarinho, vai ferir a borboleta e as flores vão ficar ressecadas, né? Então, vocês vão colocar com as palavras de vocês tudo isso, tá? Número 3. A celulose é utilizada na produção de papel e outros produtos. Veja a seguir algumas etapas da produção de papel. O corte de árvores para a produção de papel, a massa que dará origem ao papel e ali a bobina do papel. Então, as 3 etapas. A letra A. De que parte da planta é retirada a celulose para a produção do papel? De qual parte? Será que é da raiz? Será que é do caule? O que vocês acham? Será que é da folha? Do fruto? Da semente? De onde que é retirado? É retirada do caule, isso mesmo. Do caule. A letra B diz para conversar com os colegas, mas como nós não temos como conversar, nós vamos refletir, cada um na sua casa, mas vamos conversar um pouquinho. Converse com os colegas sobre quais atitudes poderiam ser tomadas para diminuir o uso de papel, contribuindo para evitar o desmatamento, muitas vezes realizado para o plantio de pinheiros e eucaliptos? O que nós poderíamos fazer para diminuir o uso do papel? Para evitar que as pessoas precisem
Desmatar para plantar eucalipto e pinheiro, que é do que é feito, pinos, né? Do que é feito o papel. O que nós poderíamos fazer? Pensem um pouquinho. Tem alguma coisa que poderia ser feita? Sim ou não? Eu acho que tem. Eu acho que se nós utilizarmos o papel mais de uma vez, se nós aproveitarmos todas as folhas do nosso caderno, né? Não querer assim, não quisermos cada final de ano trocar de caderno só para ter um caderno novo, sendo que tem várias folhas, né? Separar os papéis usados e fazer a coleta seletiva para fazer a reciclagem de papel, né? Evitar imprimir imagens e textos que podemos ler na tela do celular ou do computador, né? Optar por receber as contas de luz, por exemplo, por e-mail, né? Já tem várias empresas que mandam as contas, não mandam mais impressa, mandam só por e-mail e até fazem promoções com relação a isso, né? Então, tem várias atitudes no nosso dia a dia, né? Para que a gente pode fazer para economizar o papel. Vocês vão pensar aí e vão anotar algumas ali, tá bom? Vocês vão pausar o vídeo para fazer as atividades agora, tá bom? Agora vamos para a correção. Em sua opinião, o que a autora quis dizer no trecho sublinhado no poema? O trecho sublinhado era: cala o passarinho, fere a borboleta, flores ressecadas. Ela quis dizer o quê? Que a destruição das matas e das florestas prejudica os animais e as plantas. Esse é um exemplo de resposta, né? A ideia tem que ser essa, mas vocês não precisam fazer com essas palavras, tá bom? A letra A, de que parte da planta é retirada a celulose para a produção de papel, ali do número 3, é do caule, é retirada do caule, tá? A letra B, eu coloquei a sugestão de resposta ali num balãozinho, né? Como se fosse uma história em quadrinhos, porque não cabia ali embaixo, tá? Algumas ideias ali que vocês podem colocar. Pode ser utilizado o papel mais de uma vez, usar frente e verso, usar todo o caderno, fazer coleta seletiva, encaminhando papéis para reciclagem. Aqui são algumas ideias que vocês podem anotar no caderno de vocês, se vocês não colocaram nenhuma resposta ou se vocês fizeram outra coisa, tá? Fizeram errado. Pausem o vídeo e façam a correção dessas atividades. Continuando, atividade 4, da página 56, diz assim: veja a seguir alguns alimentos que são partes de plantas. Então, essa aqui é uma atividade bem pessoal. Veja a seguir alguns alimentos que são partes de plantas. Vamos ver: rabanetes, cenouras, repolho, brócolis, beterrabas, alface, tomates, batatas inglesa, espigas de milho. Letra A. Contorne os alimentos acima que fazem parte de sua alimentação. Então, vocês vão contornar, vão fazer um círculo no que faz parte da alimentação. No que vocês comem de vez em quando ou comem sempre, vocês vão contornar. A letra B. Durante uma semana, anote no quadro abaixo os nomes de algumas plantas que fizeram parte de sua alimentação. Identifique qual parte da planta é ingerida. Então, lá, durante a semana, né? Hoje nós estamos na segunda-feira. Então, hoje vocês vão poder fazer o da segunda, né? Tem alguma planta que fez parte da sua alimentação hoje? Pense um pouquinho até agora, né? Ou pode esperar para fazer depois da janta e vão pensar: eu comi alguma parte de planta hoje? Não necessariamente dessas que estão ali em cima. Mas, por exemplo, se eu comi no meu almoço feijão, arroz e macarrão e carne,
Tem planta nesse meu almoço? Não, não tem. Mas e o feijão? Feijão não é uma planta? Arroz? Arroz não é uma planta? É uma planta. Então, eu vou anotar ali na segunda-feira. Eu vou anotar feijão, arroz e qual parte da planta que é? É a semente, certo? Estão vendo ali que tem alimentos, vocês vão colocar qual que é o alimento. Aí, partes da planta, vocês vão colocar qual parte da planta que é, tá? Aí, amanhã, terça-feira, eu vou esperar lá até, pode ser até depois da janta ou até depois do almoço. Aí, eu vou anotar qual alimento que eu comi, que é planta, tá? E qual parte é da planta, tá? Se eu comi lá na terça, eu comi o feijão, arroz, uma salada de tomate. Então, eu vou colocar ali feijão, arroz e tomate. Que é? Quais são as partes? Semente e fruto, tá? Assim vocês vão fazer dia por dia, tá? Até o domingo, né? Vamos começar na segunda, daí terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Essa letra B deve ser feita no decorrer da semana. E a foto dessa atividade deve ser enviada na próxima segunda-feira, tá bom? Então, essa atividade aqui, vocês não vão enviar a foto hoje. Vai ser só na próxima segunda, quando vai estar completa esta tabela. Se não comeu nenhuma planta, nada, nenhuma parte de planta, só coloca nenhum. Mas eu acho difícil não comer nenhuma parte, né? Nada, 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 nem arroz, nem feijão. Pode não comer, por exemplo, a batata, ou cenoura, ou milho. Pode não comer esses, mas alguma coisa come. Pensem bem, façam com vontade essa tabela, bem legal. Agora, olha aqui, encontre essa atividade em seu material. Pause o vídeo e encontre a atividade lá. Vamos lá, pause o vídeo, encontre lá e depois você libera o vídeo para ouvir a explicação da atividade. Tá bom? Pause o vídeo agora. A atividade é partes da planta e suas funções. Numere a segunda coluna das funções das partes das plantas de acordo com a primeira. Então, tem ali, número 1, raiz, número 2, caule, 3, folhas, 4, flores, 5, frutos, 6, sementes. Aí, do outro lado, tem as bolinhas sem número. Como que vocês vão saber que número vão colocar? Vocês vão ler a frase, ó. Por meio delas, as plantas respiram. Por onde será? Se vocês acham que elas respiram pela raiz, vocês vão colocar número 1. Se acham que é pelo caule, vão colocar número 2. Se acham que é pelas folhas, vão colocar número 3. Se acham que é pelas flores, número 4. Se acha que é pelos frutos, número 5. Se acha que é pelas sementes, número 6. Não é para ligar, é para colocar o número da parte da planta ali, tá bom? Ali no número 2, na segunda bolinha, diz assim, dão origem a novas plantas. Qual das partes ali que dá origem a novas plantas? Vocês vão colocar o número ali, entenderam? É para colocar o número da parte da planta aqui da primeira coluna, tendo 1 até o 6. Ali em cada bolinha vocês vão colocar um número referente à parte da planta. Leiam e pensem. Procura no livro, que no livro ajuda vocês a ter as respostas, tá bom?
lá na página, deixe-me ver, página 40 e 41. Ajuda vocês a responder essa atividade. Lá na 40 e 41. Quero ver tudo certinho, tá bom? Façam ali. Pausa o vídeo para responder a atividade. Vamos para a correção, então, dessa atividade? Vamos lá. Por meio delas, as plantas respiram. O que é? Folhas, número 3. Dão origem a novas plantas, número 6. Responsáveis pela reprodução, número 4. Flores. Por que isso? Porque a reprodução começa na flor, né? Ela que tem o pólen, ela que vai virar depois o fruto, que vai ter a semente dentro, tá? Então, responsáveis pela reprodução, flores. Sustenta os galhos, as folhas e os frutos, número 2. Caule. Absorve água e sais minerais, número 1. Raiz. Protegem as sementes, número 5. Frutos. Fixa a planta ao solo, número 1. Raiz. Transporta a seiva para todas as partes da planta, número 2. Caule. Responsáveis pela fotossíntese, número 3. Folhas. Então, vocês vão pausar o vídeo. E vão fazer a correção. Continuando, você vai fazer essa outra atividade aqui, tá? Essa atividade já está na mesma folha que a outra, né? Então, já deve estar aí pertinho de vocês. Peguem essa folha. Ó, respeitar as árvores é um dever de cada pessoa. Façam X nas cenas que demonstram respeito às árvores. Só na que demonstra respeito às árvores. Tá? Tem 4 cenas ali. Vamos fazer um X na que demonstra respeito às árvores. Outra atividade. Para ajudar a preservar o ambiente, devemos colocar o lixo nos locais adequados. Pinte as cenas que mostram uma atitude correta. Será que é a primeira cena onde a mulher está colocando o lixo em sacos? Será que é a segunda, onde o homem está jogando lixo no rio, num córrego, na água ali? Será que é a outra cena em que estão jogando lixo pela janela do carro? Será que é a última cena onde está colocando a sacolinha de lixo dentro do latão? Vocês vão pintar quais vocês acham que é correta, tá bom? Façam aí. Pausem o vídeo e façam a atividade. Aqui está a correção da atividade anterior. Quais cenas devem ser pintadas lá? Deve marcar o X. Do homem que está regando as plantinhas e da mulher que está plantando ali num vaso. Por que que a primeira não deve ser? Porque está cortando, né, com a motosserra. E por que que a última não deve ser? Porque ele está arrancando uma flor, né? Então, a flor não deve ser arrancada da terra. Se você quer dar uma flor para alguém, dá ela plantada na terra, né? Dá uma mudinha de planta para alguém. Não uma flor arrancada. Coitadinha da flor. Não é para ser arrancada, né? A outra atividade, ó, quais cenas devem ser pintadas? A primeira e a última. Né? Que a mulher está colocando o lixo em sacos. E a última que o homem está colocando a sacolinha dentro do latão. Tá bom? Faça uma correção, então, dessa atividade. Quem errou. Pause o vídeo e faça a correção dessas atividades. Agora, pegue seu caderno de ciências e coloque a data de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. Cole nesse caderno de ciências essas folhas com as atividades. Fotografe e envie como anexo da atividade. Então, vocês podem anexar quantas fotos vocês precisarem ali na atividade, tá bom?
Só lembrar de que enquanto vocês forem anexar a atividade, vocês não podem marcar como enviada a atividade. Faz todas as fotos e tem que fazer uma foto de cada vez, mas não é difícil. Faz uma foto, faz outra e daí faz enviar, né? E marcar como enviada. Aí a foto vem para mim, tá bom? As fotos vêm, né? Não esqueça de colocar a data de hoje nas páginas do livro que estudamos antes de fotografar e enviar para mim como anexo também da atividade, tá? Vocês vão enviar pelo aplicativo nessas atividades, quem tem o acesso, tá? Quem tem o acesso para abrir a atividade, para abrir o vídeo ali pelo novo aplicativo, pela nossa sala de aula virtual, vai fazer por ali e vai enviar por ali também, tá? Só vai enviar pelo WhatsApp quem não conseguiu ainda o acesso ao novo aplicativo, a nova sala de aula virtual. Se tiver alguma dúvida, tanto para fazer atividade como para enviar as fotos, é só me chamar. Me chama que eu ajudo, tá bom? Olha ali aquele abraço para vocês, ó, a Moniquinha dando aquele abraço no Cebolinha. Sintam-se aí também abraçados, com um abraço bem apertado aí da professora para vocês, tá bom?